Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando o Papo Literário, que hoje está sendo apresentado aqui da Biblioteca do Hospital Geral de Fortaleza, que tem como objetivo incentivar estudo e pesquisa de profissionais da área da saúde e tem um acervo importante de publicações, todas voltadas para a área médica. E além de conhecer esse espaço, veja o que teremos mais nesta edição. Vamos conhecer jovens talentos da literatura brasileira. Nossa entrevista especial é com o escritor Edésio Batista e tem ainda o novo livro do poeta Guto Rodrigues, Arrufos e Idílios. É tudo agora no Papo Literário. Nesse início de ano, que tal conhecer um pouco mais sobre o que vem sendo feito no Brasil por jovens talentos da literatura? Hoje, o Papo Literário vai apresentar alguns desses jovens escritores de diferentes regiões. Confira! Em se tratando de nova geração de escritores brasileiros, podemos citar exemplos de diferentes regiões do país, que vem se destacando nacionalmente. O paulista Rafael Galo, de 36 anos, já conquistou o Prêmio São Paulo de Literatura com o romance Rebentar em 2015. Ele também ganhou o Prêmio Sesc de Literatura com uma coletânea de contos, Réveillon, em 2012. Os dois livros foram finalistas no Prêmio Jabuti. Ao longo dessa reportagem, Rafael vai dar dicas importantes de como ser um escritor. As minhas ideias são as seguintes: você pode tentar conhecer um pouco melhor o meio no qual você quer se inserir. Assim como se você quisesse abrir um restaurante, você teria que conhecer restaurantes, saber como a cozinha funciona, entender um pouco de administração, da comida, de comprar os ingredientes. Na literatura também é bom conhecer essa outra parte que cerca o livro. Eu sei que a gente gosta da parte divertida, que é escrever, que é inventar as histórias, mas a gente tem que inevitavelmente lidar com essas outras questões de editora, de distribuição, de encontrar leitores. Então entender isso é legal. E eu acho que a melhor forma de entender é conversando, por exemplo, com outros autores, principalmente os da sua vertente. A carioca Carol Rodrigues nasceu em 1985. Estreou na literatura em 2015 com Sem Vista para o Mar, livro que reúne vários contos curtos. A obra ganhou os prêmios Jabuti e da Fundação Biblioteca Nacional em 2015. No ano seguinte, a escritora lançou seu segundo livro de contos, Os Maus Modos. A escritora atualmente mora em São Paulo e também trabalha como roteirista e produtora cultural. De Minas Gerais, Ana Martins Marques concluiu mestrado em literatura pela UFMG, com a dissertação sobre o romancista João Gilberto Nou. Trabalha como redatora e revisora. Seu primeiro livro, A Vida Submarina, de 2009, reúne poemas vencedores do Prêmio Cidade de Belo Horizonte dos anos 2007 e 2008. Ana ganhou também o Prêmio Alfonso de Guimarães pelo seu segundo livro, Da Arte das Armadilhas, de 2011. E vamos agora a mais uma dica do Rafael sobre escrever livros. Frequentar os eventos literários, ainda que não tenham na sua cidade, talvez se programar para fazer uma viagem, para passar todos os dias em algum evento e ver as mesas, conversar com as pessoas, conhecer outros leitores, outros escritores, porque daí vão começar a aparecer oportunidades, vão começar a aparecer uma pequena antologia aqui que você pode participar, outra publicação ali numa revista eletrônica, e aí você vai construindo uma trajetória sua. E o Ceará? O estado também vem se destacando com jovens talentos literários. De Fortaleza, Ítalo Anderson, de 24 anos, é artista e poeta. Aos 19, mudou-se para São Paulo. Seu primeiro livro, Gaveta Aberta, foi publicado em 2014 através do selo carioca Futurarte, de poesia contemporânea. Em 2016, lançou Pelo Ralo, durante a 24ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Com essa obra, concorreu ao Prêmio Jabuti na categoria Poesia. Ítalo ganhou o Prêmio Fernando Pessoa de Honra ao Mérito, em Curitiba, em 2016, e o Prêmio Destaque pela Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, Literarte, em 2014. Conquistar premiações não acontece assim de repente, é preciso adquirir experiência.
Tirar um pouco aquela ideia da grande chance de você estourar assim, sair do completo anonimato escrevendo sozinho na sua casa para o estouro, assim, para sair já nos grandes jornais, nas grandes tiragens, ser um best-seller, porque isso é uma exceção, isso quase nunca acontece, especialmente aqui no Brasil. Então, talvez pensar em termos mais de passo a passo, tendo paciência para as coisas acontecerem, persistência. Outro grande exemplo vindo do Ceará é o poeta Silas Façanha, de apenas 17 anos, elogiado pela crítica literária do Estado. Aos 13 anos, publicou o livro Travessias, de poesia, com poemas como Guerra, que diz: eu tenho uma caneta, um papel em branco e um coração. Correção, eu tenho uma espada, um inimigo e um batalhão. Conhecer escritores é importante para quem escreve, pelo menos é o que pensa Rafael Galo. A maioria dos autores está nas redes sociais, é possível conversar com eles, mas é importante conhecer o trabalho deles, ler de verdade, né? Não chegar sendo aquele mala que só quer entregar o seu livro para os outros lerem e fazerem favores para você e te indicarem não sei aonde, para a editora, porque ninguém vai fazer isso com alguém desconhecido. Então tente entrar, tente conhecer as pessoas, sem esse interesse de querer receber para você leituras, indicações. E mais um jovem talento cearense que vem se destacando é Jário Safati, de apenas 23 anos, que também nasceu em Fortaleza. Aos 17 anos, aventurou-se no universo das narrativas, concluindo, às vésperas de seu 18º aniversário, seu primeiro livro, Diário Póstumo de Charlotte, de 2013, o primeiro da trilogia Os Diários de Londres. Em 2016, publicou seu segundo livro, O Brilho da Maldade. Ele utiliza as artes como inspiração para seus textos. É muito diferente o universo da literatura infantil, da juvenil, da literatura de fantasia, da literatura mais para adultos, né, mais clássica, digamos. Conheça as pessoas que fazem o que você faz, conheça o universo de quem faz o que você faz, continue melhorando e assim você tem muito mais chance das coisas acontecerem e você ser mais feliz quando elas acontecerem. E então, gostou de conhecer esses novos talentos da literatura brasileira? E quem diz o livro de cabeceira de hoje é a bibliotecária Silvia Oliveira, que é responsável aqui pelo acervo da biblioteca do HGF. Confira a dica literária dela. Dom Casmurro, de Machado de Assis, um livro que marcou a minha vida. Na época que eu fui fazer vestibular, foi o único livro que eu li e, para minha surpresa, lá estava todas as perguntas sobre o Dom Casmurro. É um livro que conta a história de Bentinho e Capitu, de duas crianças que se apaixonaram e cresceram, casaram-se e, de repente, eles tiveram um amigo chamado Escobar. E o Dom Casmurro começou a suspeitar do amigo, tentou até matar o filho. Então é um livro com muitas emoções, que tem horas que dá vontade de jogá-lo, mas a gente não consegue, porque fica querendo saber o final. Então esse é o livro que eu indico. Recebemos um e-mail de Alessandra Gardesani, da editora É de Ouro, comentando o material sobre a obra que o escritor Carlos Heitor Coni estava preparando aos 91 anos de idade. Ele morreu no início de 2018, vítima de falência múltipla dos órgãos. Coni previa lançar Operação Condor ainda este ano. A obra é uma reedição ampliada do romance-reportagem O Beijo da Morte, de 2003, feita em coautoria com a jornalista e escritora Ana Lee, abordando a morte de JK, Jango e Carlos Lacerda. Com certeza deve ser um livro bem interessante, principalmente porque foi escrito por um dos maiores escritores brasileiros, vencedor de 4 prêmios Jabuti. Obrigada pela participação no programa, Alessandra. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail, papoliterário@tvca.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60125048 e o telefone é DDD 85 3101 3125. Estão abertas as inscrições para a edição de 2018 do Prêmio Sesc de Literatura. O prazo segue até o dia 16 de fevereiro.
o concurso nacional é aberto a autores inéditos nas categorias conto e romance, tendo como premiação a publicação e distribuição dos livros vencedores pela editora Record. Os interessados devem acessar o site www.sesc.com.br/Prêmio Sesc, onde estão disponíveis o edital e o formulário de inscrição. Após o intervalo, uma entrevista especial do poeta Edésio Batista, da Academia Cordelista do Crato. A gente volta já. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta aqui da biblioteca do HGF. E olha que interessante, este daqui é o acervo de slides que era utilizado por médicos na década de 60 e 70, contendo o registro clínico dos pacientes. E esse material aqui, que vocês estão vendo, era apresentado aos alunos residentes. E a nossa entrevista especial de hoje é com o escritor cearense Edésio Batista, que é membro da Academia dos Cordelistas do Crato. Autor do livro Miscelânea, ele está com um novo livro de poesia, Peregrinos, publicado pela Prêmios Editora. O poeta conversa agora com a jornalista Mônica Silveira. Pois é, Soraya, é com satisfação que eu estou aqui ao lado do escritor, ex-bancário e voluntário de trabalho social, Edésio Batista, que está com um novo livro na praça, que é o Peregrinos, um livro de poesias. Além disso, também é membro da Academia dos Cordelistas do Crato e lançou ainda antes Miscelânea, que também poesia. É a segunda edição. Vamos falar então um pouco desse trabalho. Como é que tudo começou? Foi com cordel? Primeiro eu entrei para uma academia de cordelistas de Crato. Foi fundada por Eloy Teles de Moraes. Ele me convidou para fazer parte da academia e fazer cordéis. Eu nunca tinha feito cordel na minha vida. Eu digo, olha, Eloy, eu nunca fiz cordel não. Aí ele me explicou alguma coisa e eu comecei fazendo cordéis. Então tenho cerca de uns 30 cordéis, mais ou menos. Uma coisa boa que ele fez, o Eloy Teles, foi o seguinte: todo cordel tem uma apresentação e na contracapa aqui os dados do autor. Antigamente, você pegava um cordel e não sabia quem era o autor. Isso foi uma coisa boa aí. Ótimo. Agora o cordel ele fala de qualquer tema, mas também os temas regionais tem mais destaque, né? Aqui eu estou vendo o piquizeiro e o valor do pequi, que é um alimento muito utilizado lá no Cariri. Exato. O cordel tem essa vantagem. Através do cordel, você pode explorar qualquer tema. Um tema, um acontecimento recente, pode ser um fato histórico, religioso. Fiz um sobre Maria, causa de nossa alegria. Também Laudato Si, sobre a encíclica do Papa Francisco, sobre as drogas, e cordéis educativos, como, por exemplo, a importância do voto, porque tem muita gente que vende o voto por qualquer coisa. Então, para alertar isso. Então, começa assim: muita gente afirma e brada que o Brasil não tem mais jeito, que somente os desonestos vencem sempre em cada pleito, e se esquece que esta gente do edil ao presidente, com seu voto foi eleito. E lá na frente eu digo: se porém nosso eleitor, sem a menor compostura, troca o voto por cimento, por chinelo ou dentadura, faz como Isaú demente, que a Jacó deu de presente sua primogenitura. Que maravilha! Ele tem toda uma técnica, mas precisa a vocação também, para a rima. Também, eu acho que sim. Diziam os romanos, os latinos, que o orador se faz, o poeta nasce. Agora, quanto ao cordel, a métrica é muito fácil, porque são sempre versos de 7 sílabas chamados redondilha maior. Então, o acento pode cair em qualquer um, a não ser que o poeta faça um de 8 sílabas ou de 6, aí fica quebrado o verso. O cordel é composto de 32 estrofes. Que bom saber, né? Porque a gente conhecer mais essa arte tão nossa, né, tão nordestina. Aí depois o senhor veio com Miscelânea. Fala um pouquinho desse primeiro livro. Miscelânea.
Esse foi editado pelo Assis, na Prêmios Editora, que eu considero a melhor editora do Ceará, sabe? Então aí tem até uma poesia intitulada Mulher, que eu digo assim: a mulher como a rosa tem perfume e tem espinho, para ser tenra, ser viçosa, só tratada com carinho. É também como algo ardente, talvez ninguém desconheça, remexe com muita gente e revira qualquer cabeça. Segundo a Santa Escritura, formou-se de uma costela de Deus, a obra mais pura do mundo, a joia mais bela. Viril, o senhor decora mesmo. Isso é ótimo, né? Porque às vezes o poeta tem dificuldade de decorar. Aí depois veio o Peregrinos. O Peregrino já tem sonetos, né? Exato, sonetos. Já o soneto já é uma coisa mais refinada. E o soneto é uma composição adotada por todas as escolas literárias, desde o classicismo, o parnasianismo, por exemplo, com Olavo Bilac, Raimundo Corrêa fizeram sonetos, né? Augusto dos Anjos, também os poetas do romantismo fizeram também, como Álvares de Azevedo, Castro Alves. Casimiro de Abreu não fez nenhum soneto, não. Nem todo poeta é sonetista, não, viu? Mas o soneto é uma das formas preferidas. Não é fácil fazer o soneto, não. Ele é constituído de 2 quartetos e 2 tercetos. E é muito interessante o final, como se finda o soneto. Por quê? Porque dá uma ênfase bem grande ao soneto. Às vezes chama-se findar com chave de ouro. Por exemplo, tem aí alguns sonetos com motivos bíblicos e outros não. Por exemplo, Marta e Maria. Certo dia Jesus foi convidado para almoçar na casa de Maria, porém foi Marta, sua irmã judia, quem cozinhava para o mestre amado. Maria, indiferente ao seu estado, junto do mestre tudo dele ouvia, mas eis que Marta, cheia de ousadia, surge na sala com semblante irado. E diz ao convidado: olhai e vede, como esta irmã não me ajuda não, mas ele a deixa mesmo perto dele, pois a palavra que escutava então era água viva a lhe matar a sede, era alimento a lhe servir de pão. E o interessante é que as rimas são... É importante as rimas ricas, né? Com palavras diferentes, com histórias interessantes, né? Por exemplo, aí já são versos de 10 sílabas, então tem que ter acento obrigatório. Se não cair naqueles acentos obrigatórios, aí não fica bem no ouvido, né? Tem que passar são versos grandes ou heróicos, quando passa o acento obrigatório na sexta e décima, pode ser na segunda, quarta, sexta e décima, então na quarta, oitava e décima, também chamados versos sáficos, que vem da poetisa Safos, que era uma poetisa grega. Olha, no tempo da Grécia já tinha essa poetisa que deixou muita coisa também, né? Agora, quem quiser adquirir seus livros, como é que faz? Olha, meu livro eu vendo... É difícil publicar um livro, até eu disse para o Dilson Pinheiro, mais difícil vender, porque eu estou vendendo de mão em mão. Então, para pôr numa livraria, eles querem 40%. Então, não tem quem aguente, né? Agora, tem algum número que a pessoa possa ligar, ou então um Facebook, onde a pessoa pode se comunicar para pedir o livro? No livro tem o meu telefone, tem o meu e-mail também. Agora, o Assis, ele ficou com 40 livros. Aí ele disse que gostou muito do livro, ia propagar, ia pôr em livrarias. Eu espero que ele tenha feito isso. Então pode procurar no site da Prêmios Editora ou lá mesmo na própria editora. Eu creio que sim. Eu queria agradecer sua participação aqui no nosso programa, parabenizar pelos livros. Muito obrigado. Eu é que fico muito contente e satisfeito de ter sido prestigiado e participar deste programa.
No próximo bloco, você vai conhecer um dos maiores acervos em braille da América Latina e um novo livro de poesias de Guto Rodrigues, Arrufos e Idílios. A gente volta já. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta aqui da biblioteca do HGF, que contém um acervo de mais de 4.000 livros. E como vocês podem ver, as temáticas são bem diversificadas. O escritor e compositor Guto Rodrigues, autor do livro Coisas do Amor, está com uma nova publicação de poesias, Arrufos e Idílios. Neste novo livro, o poeta mostra o amor em tempos opostos. Nesta madrugada cheia de anseios, pairava sobre mim suas recordações. A tempo deram passeios, em meu corpo provocando paixões. Estes versos são do livro Arrufos e Idílios, de Guto Rodrigues. O escritor e jornalista explicou o porquê do título desse seu novo livro. Essa é uma história bem interessante. É a continuação, praticamente, do primeiro livro que eu fiz, foi Coisas do Amor, onde eu relato passagens na minha vida amorosa, né? E arrufos sempre são aquelas intrigas, aquelas brigazinhas que colocam mal-estar nas pessoas, que não vão muito à frente, que é com pouco tempo ela ou volta ao normal ou se acaba de uma vez, né? E o Idílios é exatamente ao contrário do Arrufos. O Idílio é amor, eu considero a poesia do amor puro, amor verdadeiro, amor suave, né? E aí, quando eu tirei do Arrufos, aquele tudo que passava de mim, coloquei num canto, e escrevi só os idílios, que era a parte melhor da minha vida, né? Segundo o autor, a obra conta uma história em versos. Eu conto uma história em poesias. E essas poesias, eu até tive a felicidade de um dos escritores, e um também do leitor meu, chegou para mim e disse assim: rapaz, quando eu abro o seu livro, eu viajo. Porque parece que é comigo o que aconteceu. Porque realmente são fatos que acontecem com todas as pessoas que vivem do amor, que passaram por experiências negativas ou positivas do amor, né? Era uma noite fria, escura e sem luar. Despojada naquele longo horizonte, garoa fina e acentuada a despontar, turva era minha visão a observar o monte. A capa também tem um motivo especial para trazer a lua em destaque. A lua é considerada o instrumento principal da inspiração do poeta no amor. Então, o que é que eu fiz? A lua, quando ela vem do horizonte, ela vem trazendo uma luz incandescente, uma luz calma, sem ser igual, não é muito violenta, não é igual ao do sol, mas ela traz aquela luz incandescente, na qual ela vai clareando as nossas ideias e as nossas pessoas, e vai trazendo mais assim, espírito de amor. Quando eu coloquei abaixo do Arrufos, é porque ela estava saindo da escuridão, que é as brigas, e trazendo a nova era do amor, que é o Idílios, né? Ficou interessado? Veja onde adquirir o livro. Eu deixo meu telefone, que é 987524870, né? E tem o meu Face também, que é Guto Rodrigues. A pessoa pode procurar no meu Face Rodrigues, vai encontrar. Aí é só me pedir que eu, encarecidamente, eu vou deixar lá, onde for, porque meu interesse é divulgar o meu trabalho, não é lucrar do livro. Até a morena daquele sertão, tanto desejada por mim, levou consigo minha paixão, sobrando apenas meu fim. O Ceará atualmente conta com um dos maiores acervos em braille da América Latina. E para este ano está previsto um investimento de R$2.500.000 para a modernização de bibliotecas públicas e adequação do material disponível. Marcos começou a estudar o braille há 8 anos, logo após perder parte da visão por conta de uma doença rara. E foi pelo sistema que ele descobriu que podia enxergar através das palavras. Conheci o braille, conheci outras pessoas, outras vivências com pessoas cegas e com baixa visão, e a partir daí comecei a me reconhecer como um ser humano. Hoje Marcos ajuda outras pessoas com deficiência visual. Ele se tornou atendente braille na Biblioteca Pública do Estado. Neste setor, as pessoas podem viajar pelo mundo da leitura, com livros infantis, romances, biográficos e até a Bíblia é possível encontrar em braille. O Ceará tem hoje um dos maiores acervos em braille da América Latina.
Só aqui na Biblioteca Pública o visitante vai encontrar um acervo de mais de 1.500 livros. E a expectativa do governo do estado para este ano é garantir a modernização de mais 53 bibliotecas na capital e também no interior do estado. Onde fomos contemplados, via Ministério da Cultura, Governo do Estado, Secretaria da Cultura, com gerenciamento do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. Então, é um projeto de 2,5 milhões, onde acontece capacitações, informatização de acervo e compra de equipamentos. E dentro desse projeto, a gente vai ampliar e modernizar o setor Braille. E graças a esses investimentos, a acessibilidade vai chegando aos 4 cantos do Ceará e segue ajudando a transformar vidas, como a de Marco. Você poder mostrar para elas que a deficiência não é ineficiência, que a deficiência não é doença e que elas podem continuar com a vida dessa forma, certo? Através de métodos e meios que a gente faz de adaptações e de acessibilidade. E quando você consegue perceber que essas pessoas saem, vão procurar essas informações e quando voltam de uma outra forma, voltam acreditando que as coisas são possíveis, é gratificante. Chegou a hora de saber quais os livros mais vendidos da semana em Fortaleza. A pesquisa desta vez foi feita na Livraria Cultura. O livro de autor estrangeiro mais vendido da semana em Fortaleza foi Coluna de Fogo, de Ken Follett. É a continuação da saga de Os Pilares da Terra e O Mundo Sem Fim, que vendeu mais de 150 milhões de livros. Trata-se de uma emocionante história de espiões no século XVI. Já a obra de autor nacional mais comercializada foi a biografia de Renato Aragão, Do Coração do Ceará para o Brasil, escrita por Rodrigo Fonseca. A obra conta a vida do humorista com 5 décadas na TV e no cinema e que aos 82 anos continua atuando. E o livro de autor cearense mais vendido foi Diga Astrasgood, de Socorro Racioli. É a primeira obra de contos da escritora, que já conquistou o Prêmio Jabuti com um livro de literatura infantil. Neste mês, assistimos a protestos mundiais contra o assédio sexual a mulheres. Estrelas de cinema se vestiram de preto para protestar nos Estados Unidos. E o nosso clipoema de hoje foi inspirado em Grito de Mulher, da escritora Maria Isis, que nasceu no Espírito Santo e mora em Brasília. Graduada em Teologia, Filosofia e Psicologia, ela é acadêmica de vários núcleos de letras e artes. A narração é de Henriette de Salve. Até quando gritarás tua dor, teu sofrimento, tua desdita? Até quando gritarás teu desamor se não és ouvida? Até quando derramarás tuas lágrimas e te submeterás a teus algozes? Até quando esperarás que te salvem, te libertem, respeitem, amem? O Papo Literário de hoje fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da Biblioteca do Hospital Geral de Fortaleza, que foi fundada no ano de 1970 e é aberta ao público, com horário de funcionamento de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 da tarde. E no próximo sábado tem mais literatura para você. Até lá!